Olá, seja bem-vindo. Quarta-feira, dia 7 de abril, dia do jornalista. Parabéns aos colegas de profissão. Agora são 9 horas e 2 minutos da manhã e está no ar o Bom Dia Jacareí. A gente começa trazendo a você os números da pandemia aqui no município. Segundo a última atualização, divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados até o momento 14.671 casos de Covid-19. Desse total, 13.965 pessoas já se recuperaram. Ainda aguardam o resultado do exame 3.979 pessoas e, infelizmente, o número de óbitos subiu, chegando a 360 vítimas. Já em relação ao tratamento hospitalar, dos casos confirmados, são 69 internações, sendo 36 em UTI, e dos casos suspeitos, são 24 pessoas internadas e 3 estão na UTI. Sobre a vacinação, até agora foram aplicadas 37.388 doses do imunizante. Tomaram a primeira 26.207 pessoas e a segunda 11.131 pessoas. Esse número subiu um pouquinho, ele representa então 11,13% da população. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre a campanha de vacinação que por enquanto está paralisada aqui no município. Lembrando que esses dados são atualizados diariamente nos canais de comunicação da Prefeitura e também aqui na TV Câmara. Hoje a gente conversa de forma remota, ou seja, pela internet, com a psicóloga e autora do livro Jardim Pedra Mar, um lugar com alma, que é a Denise Jorge. A gente tem o prazer de conversar com ela agora. Denise, bom dia, muito obrigada por aceitar nosso convite. Bom dia a você, a todos aí da TV Câmara. Parabéns aos jornalistas, né? Muito obrigada. Muito obrigada. E bom dia a todos. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando sobre o lançamento do livro. Para a gente, claro, é um privilégio, né, poder conversar com a Denise, que além de escritora, também é psicóloga. Então eu queria começar sabendo como é que surgiu essa habilidade, né? Eu acho que de escrever, de colocar no papel os sentimentos. Como é que você começou com a questão da escrita, Denise? Bom, a origem da minha escrita ela é acadêmica, muito desde a graduação, fazer iniciação científica, projetos, né? Depois o mestrado, o doutorado, mas eu tive a felicidade de, no doutorado, poder escrever a tese como um ensaio. Então, essa possibilidade de ter uma linguagem mais do coração, uma linguagem mais que fala com a alma, né? Com a alma das pessoas. E o tema, falar sobre a alma do lugar, porque a ideia de que os lugares têm alma, né? E é isso que eu conto no livro. Eu mostro, né? Eu conto a história da comunidade do Jardim Pedra Mar, né? Pessoas muito queridas que me acolheram muito, e através deste livro, né, que houve aí a possibilidade pelo edital da Lei Aldir Blanc, né, a Lei 14.017 de 2020, houve a possibilidade de lançar este livro que para mim é um presente para mim, mas eu dedico esse presente à comunidade do Jardim Pedra Mar e ao município, à nossa cidade. Você escolheu um bairro descentralizado, um bairro que preza muito por essa questão do entendimento do território, do entendimento, né, do local como nosso, como de ocupação, que deve ser feita pelos moradores. Como que foi essa vivência, né, esse processo de construção do livro, essa vivência com as pessoas, essa realidade no bairro? Como foi todo esse processo para você que teve, né, claro, que estar imersa lá na comunidade, reconhecer as pessoas, os locais e as situações? Na verdade, o meu sentimento é de que eu não escolhi o lugar, eu fui escolhida por ele. Eu tive a possibilidade de ser levada lá pelo Geraldo Magela, né, que é um artista plástico conhecido na nossa cidade, um amigo querido,
e ele me apresentou ao espaço, né? E eu cheguei lá, e aí, na medida em que fui conhecendo as pessoas, o meu primeiro contato foi no Espaço Cultura no Morro, eu já fiquei capturada por todas aquelas imagens, pelas pessoas, pela história do lugar, pela história de vida, e especialmente pelo poder de transformação da arte que eu percebi lá. Né? São pessoas que têm esse sentimento de comunidade e mostram isso e vivenciam isso, se apropriam do lugar, apesar de toda a dificuldade, né? Com equipamentos de lazer, a gente sabe que não tem uma infraestrutura ainda pronta, né, de esgoto, água, embora isso esteja aí, né, acredito eu, em andamento, mas ouvir a história, ouvir como eles começaram, me capturou, eu fiquei apaixonada por isso, e aí eu decidi fazer uma pesquisa nos moldes de uma etnografia sensorial, no sentido de que tudo aquilo que me afeta, que me mobilizava, né, era considerado os meus sentimentos, os meus pensamentos, tudo que eu sentia na convivência com as pessoas. Eu fiquei lá durante 3 anos e meio, conversando, participando dos eventos, das experiências, almoçando com as pessoas. Então, assim, foi uma alegria para mim imensa, conhecer as pessoas, ouvir os relatos, e o livro foi construído, na verdade, eu fui alinhavando o relato das pessoas, os relatos das pessoas, as minhas experiências, participando, inclusive, do Aglomera Arte. Na primeira edição eu estava lá, eu vou contar sobre isso, né? E conversando com as pessoas. Então, o livro foi construído alinhavando a fala de todas as pessoas, contando a história daquele lugar, contando como eles se apropriam do lugar, o sentimento de comunidade, numa ideia de dar voz ao Jardim Pedra-Mar, porque essa ideia de que o lugar tem alma, a base teórica de um autor da psicologia arquetípica, de James Hillman, e ele traz essa ideia de que não só as pessoas, mas os lugares e as coisas têm alma, aquilo que nos anima, que nos mobiliza, que provoca o que ele diz de pensamentos do coração. Então, a ideia foi essa, né? De mostrar isso. Ótimo! Daqui a pouco a gente volta a conversar. Peço licença a você. A gente já volta para saber mais informações sobre esse livro, né, que vai ser lançado amanhã. Mudando um pouquinho de assunto, comerciantes têm utilizado a internet para diminuir o impacto nas vendas que foram diretamente afetadas pelas restrições impostas ao setor de comércio para conter o avanço da pandemia. Ruas mais vazias, portas fechadas. Esse é o retrato do comércio em meio à pandemia. As restrições impostas para diminuir o número de casos de Covid-19 são um desafio para quem trabalha com vendas. Só em 2020, 75 mil estabelecimentos comerciais com vínculo empregatício fecharam as portas em todo o Brasil. As micro e pequenas empresas responderam por 98,8% dos pontos comerciais fechados. O Flávio é dono de uma papelaria localizada no bairro Jardim Emília. E desde quando as restrições começaram, ele afirma que o faturamento caiu pela metade. A gente já veio, né, digamos assim, de uma paulada do ano passado já. Metade do ano fechado. E a outra metade, até a porta que podia entrar, até o cliente poder entrar aqui. Então, a gente já veio de um ano difícil. A realidade da Mariana e da Carol não é muito diferente. Elas têm um brechó no centro da cidade e, desde o início de 2021, têm buscado alternativas para continuar vendendo, mesmo com as portas fechadas. A gente tem tentado se reinventar ao máximo. Agora a gente está vendendo bastante pelas redes sociais, né? E colocou novas formas de entrega, né? A gente vende, a pessoa pode vir retirar aqui na porta, como um drive-thru mesmo. Ela já deixa certinho, a gente já deixa tudo arrumado e entrega para ela lá fora, se ela passa a pé ou de carro. Ou também a gente faz a entrega com o motoboy.
Segundo o Sebrae, durante a pandemia, o comércio, de forma geral, registrou queda de 79% no faturamento. Para minimizar essa diminuição, as lojas têm usado as redes sociais e aplicativos. Divulgação no Facebook, as plaquinhas que a gente coloca lá para de fora, pelo WhatsApp, na porta aqui da frente, aqui, quando a gente abaixa, tem um escrito grande nela, que atendimento pelo WhatsApp, e o WhatsApp o dia inteiro. E quem conhece a gente mesmo vem e retira aqui, mas quem não conhece fica, mas não entrega. Que no momento agora a gente não está trabalhando com entrega porque o custo também é alto, né? Com o brechó vazio, foi preciso levar as roupas para a casa dos clientes. Isso através de transmissões ao vivo por meio da internet. A conhecida live nas redes sociais é uma das alternativas usadas para manter uma parte das vendas. Na live a gente mostra os produtos, os detalhes da peça, a pessoa compra e depois ela vem aqui retirar com a gente também. As pessoas podem ir perguntando e a gente vai respondendo ali ao vivo. A gente dá um código para ela e aí quem falar esse código primeiro garante a peça. A gente já passa o valor, o tamanho e dependendo a gente prova também se elas quiserem. Por enquanto, resta a expectativa de que os números baixem para o comércio voltar a abrir as portas, seguindo todos os protocolos sanitários. Se voltar a abrir, a expectativa é boa, porque aparentemente é só seguir, né, os protocolos, tudo. Desafio para todos os comerciantes. A gente volta então a conversar com a Denise Jorge, que é autora do livro Jardim Pedra Mar, Um Lugar com Alma. Denise, você me falou que foram 3 anos e meio para construir todo esse processo. É um tempo muito significativo. E aí, durante todo esse tempo, você já tinha em mente publicar e foi difícil de conseguir essa publicação e veio justamente a calhar a lei Aldir Blanc. Eu queria que você me falasse dos desafios para, de fato, conseguir publicar, né, um livro que a gente sabe que não é uma tarefa fácil. Desde que eu comecei, desde que eu fui capturada por aquele lugar, por aquela comunidade, quero aproveitar aqui até mandar um abraço a todos eles, né, que me acolheram. Então, desde que eu comecei, eu já pensava, isso não pode ficar como um trabalho acadêmico. Isso não pode ficar lá, né? Embora seja muito interessante, fica disponível em PDF como uma tese de doutorado, tem acessos, mas é uma história para ser levada, inclusive para outras comunidades, né? Para que seja inspirador mesmo para as pessoas, né? Então eu já tinha essa intenção, eu já sabia, já imaginava, né? Desejava uma publicação, mas eu não tinha assim ainda um planejamento, eu imaginava um futuro e até aconteceu muito rápido, né? A tese foi defendida em 2018, em abril, estamos agora, na verdade foi 20 de abril, então menos de 2 anos depois, o livro está aí, né, disponível, uma distribuição gratuita que eu acho ótimo, né? Então veio a calhar, né? Foi muito gratificante no final de 2020 a possibilidade de concorrer, né, via o edital da Fundação Cultural de Jacareí, pela Lei Aldir Blanc. E também o diferencial de ter uma distribuição gratuita, de as pessoas terem acesso. É muito diferente de você publicar um livro para vender, que fica ainda um acesso restrito. Então, foi muito bom, né? Eu sou muito grata também a essa possibilidade de apoio aí, de financiamento. Tendo o gancho para falar sobre esse assunto, você que é uma pessoa envolvida com pesquisa, né? Desenvolveu tese, defendeu teses, é uma pessoa que está totalmente ligada a essa questão acadêmica e vir do poder público, né? Algo que incentive a pesquisa. A gente sabe que hoje, infelizmente, é um desafio, mas esses momentos, né, Aldir Blanc, alguns editais que a Fundação Cultural tem realizado, esses incentivos à pesquisa, você, como acadêmica, acredita que eles sejam essenciais para que a gente tenha um futuro diferente no nosso país? Com certeza. Como eu disse antes, né, as pesquisas acabam ficando muito
limitadas, um acesso limitado dentro das academias, das universidades. Então, eu creio que poder, né, levar para as pessoas esse incentivo, ele é importantíssimo, até estimulante para pesquisas que sejam de um interesse, né, maior de uma comunidade como um todo, né, das pessoas da cidade, do lugar, porque muitas vezes as pesquisas são realizadas, especialmente as pesquisas de campo, né, na área de ciências humanas, são realizadas em comunidades, em lugares ou em organizações, instituições, mas o acesso fica muito restrito ali, as pessoas do entorno não conhecem. E as pessoas do entorno, quando eu comecei a fazer a pesquisa, eu tive a possibilidade de apresentar bem no comecinho, em algumas universidades, ainda como proposta, como início, ali a semente, e as pessoas falavam, nossa, Jardim Pedra-Mar, onde fica esse lugar? Pessoas aqui da cidade. Então, poder mostrar, né, esses lugares e a vida das pessoas e a luta das pessoas, isso é muito importante, né? E eu espero que isso aconteça mais, né, que seja mais possível, que esse conhecimento chegue também às pessoas, né, ao que a gente chama de leigos ou fora da academia. Isso é muito importante, com certeza. A gente faz mais uma pausa aqui na nossa conversa, peço licença a você mais uma vez, mas daqui a pouco a gente volta a falar com a Denise. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, decidiu suspender as provas do processo seletivo para recenseadores e agentes censitários que iriam trabalhar, no caso, no Censo 2021. De acordo com o Instituto, portanto, as provas não serão mais realizadas nas datas programadas no edital, que eram 18 e 25 de abril, daqui a pouquinho, né, esse mês. A decisão de suspender as provas foi tomada, segundo o IBGE, devido ao corte de 96% dos recursos previstos no Orçamento Geral da União para a realização do censo demográfico previsto para este ano. O IBGE destacou, no entanto, que o processo seletivo não foi cancelado e informou que vai avaliar, junto ao SEBRASP, a empresa organizadora do concurso, um novo planejamento para então fazer a aplicação das provas. Isso tudo a depender de um posicionamento do Ministério da Economia acerca do orçamento do Censo Demográfico 2021. Estão abertas as inscrições para o SISU, o Sistema de Seleção Unificada do Ministério da Educação. E quem nos traz mais informações é a jornalista Nayara Francesco. A gente já falou sobre isso essa semana, mas é sempre bom voltar a falar de prazo de inscrição do SISU. Nayara, bom dia, quais as informações? Bom dia, Leilane, bom dia a todos que nos acompanham. Exatamente, é sempre bom relembrar, até porque as inscrições acabam nesta sexta-feira, né? E o programa, o SISU, né, que oferece aí vagas em universidades e instituições de ensino públicas em todo o país, acaba nesta sexta-feira. Então, os alunos aí que prestaram o Enem, que tem a nota mais recente do Enem, podem se inscrever por meio do site sisu.mec.gov.br. Segundo o Ministério da Educação, são ofertadas 209.190 vagas, distribuídas em mais de 5.600 cursos de graduação. Só repetindo, 209.190 vagas, distribuídas em 5.600 cursos de graduação. Então, tem muita opção. E atenção! Quem zerou na redação do Enem não consegue concorrer a essas vagas e também não pode ter prestado o exame em caráter de treineiro, ou seja, que são aqueles alunos que ainda estão no ensino médio, não podem concorrer às vagas do SISU. Os vestibulandos que atendem aos requisitos e que podem fazer as inscrições podem escolher até 2 opções de cursos. Os resultados serão divulgados na próxima terça-feira, dia 13 de abril. E atenção a essas dicas para as inscrições no sistema do SISU.
acompanhe o processo durante esses 4 dias em que o sistema estiver aberto, isso porque o acesso ou não à vaga muda conforme as pessoas forem se inscrevendo. Então, a sua chance também pode mudar, né? É recomendável ver ao menos uma vez por dia também como está a disputa no curso desejado, porque a atualização desse sistema é diária, então as suas chances podem mudar também. Fique atento ao número de vagas que estão sendo ofertadas naquele curso que você deseja e qual que é a sua posição nesta e se a sua nota é suficiente para garantir a sua vaga. E o mais importante, não deixe para fazer a inscrição na sexta-feira, até porque, de qualquer forma, o que vai valer é a última opção que você colocar no sistema, é o que vai definir o seu processo seletivo. Depois que saírem os resultados, depois do dia 13, as matrículas nas instituições serão entre os dias 14 e 19 de abril. Já a documentação necessária será informada pela própria instituição. E é importante lembrar ainda, Leilane, que os alunos que não forem selecionados nesta primeira etapa não precisam se preocupar, porque vai abrir uma lista de espera entre os dias 13 e 19 de abril. Em caso de dúvida, o MEC ele disponibiliza o número 0800 61 61 61 para poder auxiliar e tirar todas as dúvidas dos alunos. Então, desejamos boa sorte a todos, né, Leilane? Até porque a gente sabe que este momento é muito esperado por todos os vestibulandos, então muita calma, siga essas nossas dicas que vai dar tudo certo. Eu volto com vocês aí no estúdio do Bom Dia. Obrigada, Nayara, pelas informações. Então, inscrições até o final dessa semana aí no SISU. O isolamento social imposto pela pandemia fez muita gente descobrir novos talentos. A jardinagem, por exemplo, impulsionou as vendas em lojas do setor e incentivou o cultivo de hortas urbanas. A falta de passeios ao ar livre e o confinamento impostos pela pandemia impulsionou a procura por atividades que podem ser realizadas dentro de casa. Com isso, a prática da jardinagem e da horta urbana ganhou destaque. A procura pelo termo kit de jardinagem cresceu 180% entre março e junho deste ano, segundo uma ferramenta que analisa comportamento de buscas em sites de pesquisa. Esse desejo de estar mais perto do verde, das plantas, refletiu nas vendas de lojas do setor. O que a gente percebeu nessa fase de pandemia é que o que mais cresceu foi realmente esse lado de horta. As pessoas começaram a tomar mais cuidado, a querer incentivar os filhos, né, a brincar, e aí, através disso, começaram a cultivar suas hortas dentro de casa. Foi o que mais deu um boom, assim, de vender muitas mudinhas. Para muita gente, cuidar de plantas é um desafio. Para Melissa, não era muito diferente. Ela carregava um histórico pouco promissor quando a questão era cultivar plantas. Mas com a chegada da pandemia e com mais tempo livre, ela começou a se dedicar a uma hortinha. Eu já matei muita plantinha, infelizmente, mas aí você começa a ver um vídeo, começa a ver uma matéria, começa a ler um pouco mais. E eu comecei assim pelas fáceis, vamos dizer assim, né? A que precisa, essa é muita rega, essa é pouca rega, essa é um pouco sol, essa se você esquecer no sol não vai morrer. E comecei assim. A horta deu certo. A Melissa nem precisa ir à feira para comprar temperos. É só ir até o quintal e colher o que ela mesma produz. E junto com uma alimentação mais saudável, vieram também benefícios emocionais. Eu digo que controlou bastante a ansiedade. Você fica pensando, ai meu Deus, quando isso vai passar? Eu tinha um compromisso e tive que cancelar. Nossa, e minha família? Então, é o meu momento, é de esquecer lá e cultivar aqui no meu quintal o que eu vou consumir. Prova de que os lares estão cada vez mais coloridos são as fotos que recebemos dos nossos telespectadores. A Sandra investiu nas flores para deixar o quintal mais bonito. A variedade de espécies que o Hércules plantou no jardim fez da casa um refúgio. E a Sheila ocupou cada pedacinho da casa com muitas plantinhas. E se você está pensando que precisa ter a mão boa para cultivar plantas, se engana. A gente fala que exige sempre um carinho, né? Tudo que você faz com dedicação funciona melhor. Então, assim, o cuidado que tem que ter é o esterco, um composto orgânico, trabalhar com humus de minhoca e a rega que não pode faltar.
a mesma quantidade de água que a gente precisa, é a água que a planta geralmente vai precisar. Todo mundo se redescobrindo, né? Voltando então a conversar com a Denise sobre a questão do livro. Denise, você me falou que fez uma vivência, né? Teve esse... Denise, me ouve? Ouço. Ótimo. Que acho que a imagem dela está paralisada, mas ela nos ouve aqui. A equipe técnica, é melhor chamar o intervalo? Não? Só um minuto, gente, para a gente definir. Chama o intervalo? Denise, a gente vai chamar o intervalo por uma questão técnica. Então, pessoal, a gente vai chamar o intervalo, mas a gente já volta para conversar com a Denise aqui. Até já já. Homicídio. Interrupção da vida do ser humano por outro ser humano. Em bom português, matar alguém. Criminalidade. O MP explica. O MP combate. Estamos de volta e a gente começa falando sobre economia. O índice de preços ao consumidor classe 1, que mede a variação da cesta de compras de famílias com rendas de até 2 salários mínimos e meio, teve inflação de 0,82% em março deste ano. A taxa é a maior que as apuradas em fevereiro deste ano, que foi de 0,40%, e em março do ano passado, que foi de 0,49%. Os grupos de despesas que mais impactaram a inflação média pelo IPC-C1 foram transportes, com 3,52%, habitação, 0,80% e saúde e cuidados pessoais, com 0,52%. Outros grupos com inflação foram despesas diversas, com 0,30% e vestuário, com 0,02%. Então, vida um pouco mais difícil aí, né, para manter a qualidade de vida, o padrão de vida, falando de cesta básica, transporte para famílias com baixa renda. A gente já conseguiu aqui ajustar a nossa conexão com a Denise, então a gente volta aqui para a nossa conversa. Denise, eu sei que até uma pergunta difícil que eu vou te fazer agora, porque foram 3 anos e meio de vivência, muita gente no meio do caminho, muita cultura, que a gente sabe que aquela região do Pedramar, eles levam cultura a sério. Dá para a gente pontuar alguns dos principais pontos? Você diz desse encontro, dessa experiência, né? Sim, eu percebi
um envolvimento da população em tudo aquilo que se diz, né, que se refere ao lugar, uma luta pela apropriação do território. Tem uma expressão que eu uso muito no livro, de que aquelas pessoas são jardineiros. Eu também fui uma jardineira naquele processo, né? Porque lá tem cultivo, nesse sentido de cultura. Tem a biblioteca comunitária, porque eu vi ser inaugurada, eu participei da organização do espaço, né, e vi aquele lugar crescer, né, que hoje tem um acervo aí, que eu já nem posso dar o número, mas a gente sabe que tem, né, milhares lá de livros. Então, essa cultura no sentido de espalhar o conhecimento, né, a leitura, a cultura do jardim, que tem um morador, que é o seu Aloísio, que limpou um canto que tinha entulhos, e ele foi plantando. Eu vi as plantas crescerem, né? A cultura em termos de cultivar a alma daquele lugar, a partir das experiências, das vivências, do cotidiano, e a cultura no resgate da tradição. Para eles é muito importante a ideia do Moçambique. Eles fizeram uma pesquisa sobre a capela que tem lá, a Capela de São Benedito, que está lá, né, há mais de 100 anos, é centenária, e é um lugar muito importante para eles. Então, eu dou destaque para essa ideia de cultura, de cultivo de alma, de cultivo do lugar, né? de serem todos jardineiros, e tem jardim até no nome, Jardim Pedra Mar. Né? Então, assim, para mim isso representa, isso sintetiza, o que é muito difícil, porque há uma riqueza muito grande. Aí, né, quem quiser vai conhecer pelo livro, né, ele vai ser doado para a Biblioteca Municipal, vai ter um exemplar na Biblioteca Cultura no Morro. Na live de lançamento a gente vai sortear 3 volumes, e serão espalhados outros volumes por aí. E foi produzido também, junto com a comunidade do lugar, um documentário. É um curta, né? Tem 15 minutos, onde a gente entrevista as pessoas, os primeiros moradores do lugar, e eles contam a história. Então, o livro e o vídeo mostram um pouco, e eu sugiro que as pessoas possam ir lá. Agora, né, a gente está nessa restrição aí com o isolamento, mas assim que possível, né, aquela vida continua acontecendo, que as pessoas possam participar, e se inspirar, né, em tudo aquilo que acontece, em todo aquele movimento que acontece na vida daquela comunidade. A restrição, do isolamento, a gente entende que é uma fase muito difícil. O processo, né, que da vivência para escrever todo esse conteúdo foi antes da pandemia, mas esse contato com a comunidade, né, ainda que por meio de distanciamento, esse contato com a cultura, pode ser também, Denise, para você como psicóloga, um respiro para esse momento tão trágico que a gente tem vivido. A gente registrou ontem um número assustador, mais de 4.000 vidas perdidas em 24 horas, para um vírus que é invisível e que está assolando a humanidade. É até difícil de falar, né? Acredito que para você também como psicóloga, a gente precisa criar esses vínculos com a nossa comunidade, com a nossa família, de formas diferentes, para que a gente consiga ter um respiro nesse momento tão difícil, Denise? Sim, com certeza. Felizmente, nós temos esses recursos, esse que a gente está usando aqui hoje, né, Leilane, que é a tecnologia, para que a gente mantenha vivo, né, esse processo de encontro, de comunicação, essa possibilidade de lives, né, o Aglomera Arte, que está acontecendo de forma virtual, né, em todos os lugares que a gente vai observando essa possibilidade de encontros de famílias, mesmo aqueles que estão internados, até em UTI, tem a possibilidade de uma videochamada, mesmo que seja para o familiar visualizar o seu ente querido. Então, tudo isso traz a possibilidade de a gente ter recursos aí, de nos alimentar
para passar por esse momento tão difícil. E a gente percebe que, em alguns casos, isso está sendo reforçado pela tecnologia. Pessoas de outros lugares do país e do mundo podendo participar. Também tem esse lado, né? Isso eu espero e acredito que vai permanecer, essa possibilidade de visitarmos, de conhecermos os lugares e estarmos presentes aí, né? Virtualmente, que não é a mesma coisa, mas é muito rico também. Né? Inclusive, aí, enquanto psicóloga, eu atendo em consultório, a possibilidade de não ter deixado de atender as pessoas, né? A gente mantendo o atendimento remoto, e isso é uma riqueza muito grande, né? E algo que nos ajuda, com certeza, a ultrapassar e a atravessar esse momento tão difícil aí de pandemia e de isolamento social. Te peço licença mais uma vez, daqui a pouco a gente volta a conversar. Falando agora sobre vacinação. Na campanha da vacinação contra a Covid-19, infelizmente está suspensa aqui na cidade. E quem nos traz mais informações sobre esse assunto é a jornalista Larissa Sotero. Lari, bom dia. Notícia triste, infelizmente. Quais são as informações? Bom dia, Leilane, bom dia a todos. É isso mesmo, notícia não muito boa sobre a campanha de vacinação aqui na cidade. A campanha de imunização contra a Covid-19 está suspensa para aplicação de primeira e segunda dose. Isso porque todas as doses foram aplicadas aqui na cidade. Todas que já foram recebidas, então, foram utilizadas na cidade e por isso a campanha está suspensa até segunda ordem, né, Leilane? Então, até o recebimento de novas doses, a campanha está suspensa em Jacareí. Segundo a Prefeitura, o último lote recebido na sexta-feira tinha um déficit de 180 doses. Então, o último lote, Leilane, veio faltando 180 doses. A Prefeitura já informou o governo do estado de São Paulo para saber o que aconteceu com esse último lote. E agora a gente aguarda um esclarecimento do governo, da Secretaria Estadual de Saúde, para saber o que aconteceu e o que vai ser feito com esse lote, para saber como que a gente vai prosseguir com a vacinação. Ainda não tem uma previsão para a chegada de novas vacinas, para a gente dar continuidade na campanha de vacinação. A gente espera que venham novas vacinas logo para a cidade, para a gente vacinar um novo grupo de idosos, para dar continuidade na segunda dose, e também para começar a vacinar o grupo de professores, que seria o nosso próximo público-alvo, para começar a ser vacinado na segunda-feira, dia 12 de abril, Leilane. Essa é uma notícia triste para a cidade, ainda mais em um dia que o Brasil bateu um novo recorde no número de mortos decorrente da Covid-19. Foram 4.195 pessoas mortas pela Covid-19 em 24 horas. Então a gente reforça o nosso pedido, se você puder, fique em casa, cuide da sua família, cuide dos seus amigos, das pessoas próximas a você. Se você precisar sair de casa, mantenha o distanciamento social, use máscara, use o álcool em gel, se cuide, cuide de quem você gosta, cuide de você, cuide dos seus amigos. A gente volta a qualquer momento com mais informações. É com você aí no estúdio, Leilane. Obrigada, Lari, pelas informações. Infelizmente, notícia triste, mas a gente espera que, como a Larissa acabou de falar, as vacinas cheguem para que a gente consiga, de fato, caminhar nessa campanha de vacinação Brasil afora. Mudando de assunto, após um ano de recolhimento de tampinhas, o projeto Tampinha Legal, que troca plástico por ração, fez a primeira entrega de alimento animal para protetores independentes do município. 2 benefícios em uma ação. O projeto Tampinha Legal ajuda o meio ambiente por meio da reciclagem de plástico e alimenta animais domésticos que estão sendo cuidados por protetores independentes. Nós estamos ajudando o meio ambiente e ajudando principalmente os animaizinhos que a gente tanto cuida e ama. As tampinhas são trocadas por ração. A primeira doação aconteceu segunda-feira, dia 5, no Parque da Cidade. A ração foi entregue para alguns protetores independentes, ou seja, que não pertencem a nenhuma ONG de proteção animal.
Quem deu o pontapé inicial nesse projeto, que começou ano passado, foi a vereadora Sônia Patas da Amizade. E o projeto está começando devagarzinho. A pandemia, né, atrapalhou um pouquinho, porque nós temos que ter posto de coleta, enfim. Mas está aqui a primeira entrega da ração e eu peço a colaboração das pessoas para que não jogue a tampinha fora. Você vai estar colaborando com o meio ambiente, vai estar colaborando também com os animais da nossa cidade que precisam. As tampinhas recolhidas foram trocadas por 425 quilos de ração. O grupo Alto Tietê, que trabalha com reciclagem de resíduos secos em Jacareí, foi a empresa que topou ser parceira no projeto Tampinha Legal. Nós recebemos 336 mil tampinhas e isso aí foi revertido em 425 quilos de ração. 336 mil tampinhas arrecadadas durante o ano. Parece muito, não é mesmo? Mas, se pensarmos que Jacareí possui cerca de 230 mil habitantes, isso equivale a menos de 2 tampinhas por pessoa. Precisamos de muito mais gente engajada nisso. Para quantas tampinhas nós poderemos arrecadar e juntar no dia a dia, no lixo? Vai tudo para o lixo. Isso vai para a natureza, vai degradar a natureza. E agora acho que a gente tem que ir mais para a parte prática mesmo, que é conscientizar as pessoas de que é para usar menos plástico, que a gente não deve descartar o plástico de forma incorreta. E uma das formas corretas para se descartar o plástico, no caso as tampinhas, é doando para o projeto das tampinhas solidárias. Por conta da fase emergencial, os locais de recebimento das tampinhas encontram-se fechados. Por isso, guarde as tampinhas recolhidas até que a situação da pandemia se normalize e você possa fazer a entrega nos locais que ainda serão divulgados. Dessa forma, você contribui duplamente com o meio ambiente. O Senado aprovou ontem, dia 6, a prorrogação da entrega da declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física referente ao ano exercício 2021, ano base 2020. De acordo com o projeto, o último dia para apresentar a declaração passou de 30 de abril para o dia 31 de julho, mais 90 dias. O projeto foi aprovado com alterações, por isso ainda precisa voltar para a votação na Câmara dos Deputados. Segundo o texto, não há mudança no cronograma de pagamento da restituição. Sendo assim, o primeiro lote deverá ser liberado até o dia 31 de maio. Reforçando então, a previsão é que a nova data para entrega da declaração seja 31 de julho, então prazo aumentado aí em 90 dias. Finalizando já, que pena, a nossa conversa com a Denise. Denise, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a live de lançamento, que vai contar aí então com pessoas que participaram dessa construção junto com você. E, se possível, também onde esses livros serão distribuídos, é possível baixar pela internet para a gente poder conseguir compartilhar com você esse sentimento dessa alma do Jardim Pedra Mar? Sim, a live será amanhã, às 20 horas, e por meio do Facebook, do Espaço Cultura no Morro. A gente vai disponibilizar lá o link de acesso via Zoom. E será uma roda de conversa com o Thiago Vinícius e a Fernanda Araújo, que foram as duas pessoas que eu encontrei primeiro, que eu conheci, que me falaram do espaço, que coordenam o Espaço Cultura no Morro, e foram me apresentando o lugar, né, aquele lugar almado, aquelas pessoas tão queridas. E nós vamos contar sobre o processo de desenvolver as reflexões, porque houveram muitas reflexões. Nós sentávamos, né, numa mesa de café, felizmente não tinha pandemia, como você falou, e nós pudemos conversar sobre questões do lugar, sobre reflexões sobre a problemática, e nós vamos contar como foi esse processo e como foi o processo que foi importantíssimo dentro dessa elaboração aí do livro, de produção do documentário. Porque as entrevistas realizadas durante a produção do documentário, que foram gravadas, são conteúdos do livro,
né? Então, isso vai ser dito lá. E nós sortearemos, então, 3 exemplares para aqueles que estiverem presentes durante a live. E, como eu disse, teremos exemplares distribuídos na Biblioteca Municipal, na Biblioteca do Jardim Pedramar. A Fundação Cultural ficará com exemplares também. ONGs, que tenham bibliotecas de universidades da nossa região, né? Eu vou entregar em universidades na Anhanguera, em Jacareí, na Anhanguera, na Univap, na USP, porque foi onde eu fiz a pesquisa. Então, Jardim Pedramar, a história estará lá, né? E também junto à Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, da qual eu sou membro. Sobre a distribuição, eu não tenho o formato, eu não tenho autorização da editora, mas isso será providenciado um formato em PDF para que essa distribuição ocorra mais ainda, mas as pessoas podem ter acesso no site da USP, no formato de tese, que é basicamente o mesmo formato, não houve alteração no texto, nas fotografias, que inclusive na tese estão coloridas, no livro as fotografias estão em preto e branco, mas qualquer pessoa pode acessar o banco de tese da USP e ter esse PDF disponível lá para leitura, e eu também fico disponível na minha página, né, e no Cultura no Morro, para qualquer pessoa que queira falar sobre isso, ou tenha alguma dificuldade com esse acesso ao PDF lá, eu fico à disposição para isso. Muito obrigada, parabéns por levar, né, o nome do bairro, da cidade, essa essência para outros lugares, né? Romper fronteira, né? Isso é importantíssimo. Muito obrigada pela sua presença aqui. Parabéns pelo projeto. Espero que em breve a gente possa ter você aqui no estúdio para a gente falar de outros novos projetos. Eu agradeço a TV Câmara, agradeço a você e agradeço à comunidade do Pedramar, porque sem eles isso não existiria, essa história não teria sido contada. E agradeço mais uma vez à Fundação Cultural de Jacareí, à Prefeitura Municipal, à Secretaria Especial da Cultura, o Ministério do Turismo e esse apoio pela Lei Aldir Blanc, né, 14.017 de 2020. E espero, né, todos vocês que estão nos ouvindo agora na live amanhã às 20 horas, com acesso lá na página do Facebook do Cultura no Morro. Obrigada, Denise. De todas. A live amanhã às 8 da noite lá na página do Cultura do Morro, você consegue então ouvir um pouco mais, entender um pouco mais sobre esse documentário e também a Denise vai explicar direitinho como acessar essa tese, né, lá no site da USP. Eu quero mais uma vez, antes da gente terminar, dar os meus parabéns para todos os jornalistas que estão na linha de frente durante essa pandemia, fazendo um trabalho sério, levando informação para a casa de cada um de nós, né, para que a gente entenda de fato o que está acontecendo no mundo. Então, os meus parabéns aos meus colegas de profissão, é com muito orgulho que a gente vivencia esse dia mesmo em meio a uma pandemia, um momento muito difícil e nós estamos na linha de frente, então, os meus parabéns. A gente fica por aqui, lembrando que ao meio-dia você confere a reprise desta edição do Bom Dia e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Bom dia para você, se cuide e até amanhã.